Bom dia, meus irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom estarmos aqui nessa manhã. Fico feliz em poder reencontrá-los. Espero que todos tenham tido aí uma boa semana na presença de Jesus. Fiquei muito feliz hoje pela manhã em rever a Ileusa aqui cantando. Que bênção. Amém, né? Glória a Deus. Retornando aí. Só pode sair de novo só se tiver outra gestação. Do contrário... E louvado seja Deus pela vida dos irmãos aí que participam, nos ajudam e servem nos ministérios aqui da nossa igreja. Os irmãos que vão cuidar das crianças agora, os irmãos que cantaram, tocaram, que estão ali na mídia. Meus irmãos, existe todo um trabalho que é feito antes de tudo isso aqui acontecer. Tem os ensaios, tem o estudo das histórias que são ministradas às crianças. O pessoal que fica ali na mídia ali tem que ficar atento com o que está acontecendo para estar nos ajudando, dando esse suporte na transmissão, abençoando quem está em casa. Às vezes alguns perguntam, mas só tem 10 pessoas assistindo. Não, não são só 10 pessoas. Ao entorno dessas 10 tem muitas outras. E essas 10, se fossem só elas, ainda valeria toda a transmissão. A palavra de Deus avançando e chegando ao lar aí de irmãos e pessoas muito queridas. Então nós louvamos a Deus pela vida da nossa igreja. Amém, meus irmãos? Como nós temos falado ao longo das semanas, o Templo Batista não é uma igreja para você frequentar. É uma igreja para você pertencer. Frequentar é diferente de pertencer. Frequentar, nós frequentamos a padaria, se nós não gostamos, nós mudamos. Frequentamos casa de amigos, quando as portas se fecham, nós vamos para outras. Frequentamos hall de clãs sociais e mudamos. Mas quando nós pertencemos a algo ou a algum lugar, nada nos tira dali. E nós entendemos que essa igreja é a igreja de Jesus. Ela está pautada na pregação da palavra, na comunhão, na adoração, na oração. Tudo isso acontece nesse tempo em que nós nos reunimos aqui e ao longo da semana. Então, essa é uma igreja que Deus nos dá a oportunidade de pertencer. Tira da sua cabeça o frequentar e substitui pelo pertencer. Nessa manhã, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 46. Ontem nós tivemos aqui um encontro de mulheres, foi bem marcante, e elas estão com uma dinâmica muito bacana e que eu queria incentivar você, que é decorar a palavra de Deus, decorar versículos. E ontem, logo após o momento da palavra que foi compartilhada, algumas mulheres compartilharam versículos que elas guardam no coração, bem como o significado desses versículos para elas. E eu estava acompanhando, ajudando aqui na parte da transmissão, e Deus falou comigo num versículo e que acompanha a minha vida já há algum tempo e que faz, eu acredito, bastante sentido nos dias em que nós vivemos. E esse versículo é o versículo 10 do capítulo 46 de Salmos. E esse versículo diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei engrandecido ou exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a face da terra. Existe uma outra tradução, uma outra versão bíblica, que diz da seguinte forma: ao invés do serei exaltado entre as nações, diz sou exaltado entre as nações. Sou exaltado sobre a terra. Palavras do próprio Deus se referindo a Ele mesmo. E esse Salmos, ele carrega algo que tem muito a ver com esse ambiente turbulento que nós vivemos, com esse ambiente de instabilidades, de polarizações e tudo mais. E o versículo 1 desse Salmo inicia dizendo assim: Deus, Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia.
ou na hora da tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará, Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações, que coisas grandes ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos, ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, meus irmãos? Nós podemos, nesta manhã, nos ater a essa realidade desse salmo que foi escrito pelos filhos de Coré, né, pertencentes aí à tribo dos levitas, como um louvor que enaltece a grandeza de Deus, o poder, a majestade, e nele, em Deus, nós encontramos o quê? Refúgio, nós encontramos o quê? Fortaleza. Em Deus nós encontramos refúgio, em Deus nós encontramos fortaleza. Vamos falar juntos? Em Deus nós encontramos refúgio, em Deus nós encontramos fortaleza. Refúgio e fortaleza fazem parte da essência desse Deus que cria os céus e a terra, que cria os mundos e que nos coloca como participantes deles. Certamente, esse Salmos, esse cântico escrito pelos filhos de Coré, remete a momentos que foram vividos pelo povo de Israel. Nós temos pelo menos aí 3 histórias que nos são contadas no livro dos reis, aonde Jerusalém, eles derrotaram os inimigos sem ter a necessidade de levantar uma espada, sem ter a necessidade de lançar uma lança, sem ter a necessidade de fazer qualquer ação. O Senhor derrotou os inimigos por eles. Certamente, naqueles momentos aonde eles estavam acuados, aonde os inimigos que estavam à volta deles eram maiores do que eles recorreram a Deus. Eles entenderam que Deus era o refúgio e fortaleza, e Deus desbaratinou todos os inimigos que estavam à volta. Há um relato bíblico que mostra que ali um grupo muito numeroso deu um mal súbito ali nos soldados inimigos e todos morreram. Em outro fala a realidade de um exército que pelo medo perdeu a guerra. E aí a gente vê que ao nos depararmos com a realidade desse cântico e desse salmo, nós só temos que, de fato, admitir que Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação, na hora do desespero, na hora da turbulência. Nós temos passado por momentos de angústia, por momentos de turbulência, por momentos atribulados na nossa vida. Mais do que nunca, nós flertamos diariamente com todos esses assuntos. Talvez a sua luta tenha sido na questão emocional, na luta com a mente, com as ideias. Talvez a sua luta é com a família, talvez a sua luta é com as estruturas que lhe cercam. Grandes lutas e grandes tribulações em que nós só temos um caminho, e esse caminho mais prudente é recorrer o nosso olhar a Deus e entender que Ele continua sendo aquele que é refúgio e fortaleza. Nos dias passados, existiam cidades que eram chamadas de cidades de refúgio, cidades bem fortificadas, aonde era praticamente impossível os inimigos adentrarem aquelas cidades.
Por exemplo, Jerusalém era uma cidade fortificada, com muros bem edificados, com um sistema de segurança bem ali equilibrado. Existem outras cidades apresentadas nas Sagradas Escrituras que carregavam essa prerrogativa também de serem cidades de refúgio, aonde pessoas que se moviam das suas terras com medo ou pela perseguição, ali se abrigavam e ali se sentiam seguras. Cidades fortaleza, aonde eram cidades com muros altos, com portas fortes, com exércitos equipados, vigilantes, 24 horas por dia. E aqui, a ponte que é feita é que, ainda que todas essas estruturas sejam reais e verdadeiras, hoje nós podemos fazer uma releitura disso, né? Talvez nós estamos num condomínio, onde tem uma portaria, ou você está na sua casa, onde tem um portão bem forte, onde tem grades bem colocadas, onde tem um sistema de monitoramento, onde você tem um controle que você aperta, o portão abre, e quando você sai o portão fecha sozinho. Talvez você esteja rodeado de todas estas seguranças, porém, a figura maior de segurança e de refúgio está em Deus. E os primeiros versículos, ele nos ensina quem é Deus. Quem é Deus? E do versículo 1 ao versículo 4, fala que esse Deus, ele é refúgio, fortaleza, socorro, ele é aquele que nos alivia na angústia, nos momentos de dificuldade, e nisso nós nos contentamos e não tememos. E aí vem mostrando uma realidade que é uma realidade de caos sobre a terra. Ainda que os montes se abalem, ainda que os mares se abalem, pensa aí num tsunami, pensa num terremoto, pense em ventos fortes, pense em estruturas fortes sendo devastadas pelas questões naturais. Ainda que tudo isso aconteça, Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo refúgio, Deus continua sendo porto seguro, Deus continua sendo o local aonde nós nos refugiamos e não temos o que temer. Não temos o que temer. Mais especificamente, em cidades dos Estados Unidos, da Europa, nesse período, eles estão já se prevenindo para os furacões, para os tempos de chuva, para os vendavais que estão previstos a acontecer aí já nas próximas semanas. Eu vi um noticiário e mostrando ali pessoas fechando as portas com tapumes, fechando as janelas, colocando estruturas mais reforçadas dentro de casa, guardando alimentos para esse período em que não poderão sair. Tudo isso é válido, tudo isso é válido. Mas, nessa alusão ao que pode acontecer, ali eles encontram, de alguma forma, abrigo para estar no período da dificuldade. Muitos certamente sairão do período das chuvas e dos vendavais e dos terremotos que estão previstos a acontecer, no final de tudo isso, porque se abrigaram bem nesses locais. E ali os Salmos nos mostra que, ainda que tudo isso aconteça, ainda que tudo isso seja real, seja verdadeiro, esteja à nossa volta, não há o porquê temermos. Isso não deve nos dar um senso aonde nós nos entreguemos às causas naturais da vida e deixemos de olhar para o Senhor. E precisamos fazer uma distinção entre o temor e o medo. O medo é algo que nos evidencia um espaço de fraqueza, às vezes, por vezes nos restringe de viver, por vezes nos distancia dos propósitos. O temor é algo que faz com que estejamos mais seguros, faz com que nós olhemos para aquilo com um olhar de segurança, reverência, cuidado. E aqui o salmista ele diz, olha, nós não vamos temer diante de todas as coisas. Então, vamos passar por momentos de turbulência, de medo,
mas isso não fará com que o nosso olhar seja desviado daquele que é o nosso refúgio, a nossa segurança. Se naqueles dias essa realidade já era evidenciada, e imagina ali Israel, Jerusalém sendo cercada pelos seus inimigos, homens bravos, bem armados, bem equipados. E ali eles clamam ao Deus dos céus, e o Deus dos céus acaba com todo aquele problema que está à sua volta. E eles reconhecem, em Deus nós encontramos refúgio, em Deus nós encontramos fortaleza. E eles reconhecem isso e eles cantam um louvor a Deus. Nos dias de hoje, somente a expressão dos problemas mudaram. Os inimigos talvez não estão com lanças, não estão com brados de violência como no passado, mas hoje os nossos inimigos, eles são invisíveis, eles são cibernéticos, eles estão rodeando os nossos filhos, eles estão rodeando o nosso casamento, eles estão a todo momento lançando dúvidas e até mesmo lançando medo diante da gente. Porém, nós não temos que temer, meus amados irmãos, porque o Deus dos céus, Ele está atento a todas essas coisas, e Ele é aquele que se revela ao mundo e à humanidade, dizendo: eu sou refúgio, eu sou fortaleza. Nas cidades de refúgio e fortaleza, havia ali uma blindagem para os que ali estavam. E diante de perseguições, diante de situações que temiam assim pela vida, naquelas cidades eles estavam seguros, eles estavam guardados, protegidos. E diante disso, nós precisamos entender que não há lugar melhor para nos refugiarmos e nos protegermos senão em Deus. Às vezes, diante da realidade da violência que nós vivemos, nós falamos: precisamos de mais uma grade em casa. E nós colocamos. Mas aquilo não é o bastante para o mal. Às vezes, diante de um problema dentro de casa, nós falamos assim: precisamos colocar filtro no que estamos assistindo e colocar, inclusive, ali uma proteção adicional para aquilo que os nossos filhos estão assistindo. Mas ainda não é o bastante. O mal está presente, o mal é real. Às vezes, diante do casamento, nós estamos vivendo situações onde falamos: precisamos fazer um investimento maior, melhor, com mais qualidade. Mas ainda não é o bastante, porque os problemas são mutáveis, eles vão se adaptando às novas realidades, às novas tendências. Aonde nos refugiar? Aonde nos esconder? A quem recorrer? Somente a Deus. Somente a Deus. Alguns, no desespero, recorrem a uma nova técnica, recorrem a um novo guru, recorrem a uma nova fórmula. E é nisso que o cântico aqui tenta nos evidenciar. Não olhem tão somente para o que está acontecendo e temam a isso. Ao contrário, entenda que, se você está em Deus, você está protegido, você está guardado, você está seguro. E essa segurança é algo que somente o Senhor pode fazer. E Ele continua fazendo. E Ele é aquele que guarda a nossa entrada e a nossa saída. Ele é aquele que guarda o nosso casamento. Ele é aquele que guarda os nossos filhos quando vão para a escola. Ele é aquele que guarda a nossa igreja dos infiltrados, dos lobos, daqueles que querem destruir a igreja. Ele é aquele que guarda a nossa mente, guarda o nosso coração. Essa semana, os noticiários relataram de um acidente que aconteceu na cidade aqui. Um carro desgovernado perde o controle, bate no portão de uma escola que tinha muitas crianças, atinge uma criança, atinge uma professora. Infelizmente, a criança vem a óbito. E a família agora, como que fica? Nós compartilhamos esse pedido de oração. Os pais dessa criança são conhecidos do irmão Wagner. O pai trabalha lá na mesma empresa que o Wagner. E a pergunta é: e agora? O que farão? O filho não voltará. É somente Deus, meus amados irmãos. É somente Deus para consolar. É somente Deus para dar forças.
É somente Deus para colocar pessoas ao lado desses pais, para falar a eles palavras de consolo, palavras que de fato não substituirão a presença do filho, mas trarão alívio às dores que eles estão sentindo. Diante de tudo isso, o destaque que fica é Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa segurança. Em meio às grandes tribulações que vivemos, o nosso olhar, ele é um olhar que é tendencioso a olhar para as tribulações e ver as tribulações sendo maiores do que Deus, mas Deus é maior do que a tribulação. Às vezes, quando nós estamos em viagem de férias, vamos à praia e adentramos ali a água, e aí vem aquela onda, nos dá um caldo, nos lança para o chão, e aí nós falamos, essa onda foi grande demais, mas ela foi grande demais aos nossos olhos, porque ela não é tão grande comparada à intensidade do mar. Ainda que olhemos para aqueles campeonatos de surf e vemos aquelas ondas gigantes, né, acontecendo, aquelas ondas gigantes, elas não são maiores do que o mar que as sustenta e que as faz existir. E quando nós olhamos para os problemas não são maiores do que o nosso Deus. O nosso Deus continua sendo superior, e Ele é aquele que está no controle da história. Ele é aquele que está no controle das nossas vidas. Ele é o nosso refúgio, meu irmão. Você pode estar passando por lutas, e eu sei que existem lutas que acompanham você. E nessa manhã, o que a palavra de Deus nos ensina é que Deus, Ele é o nosso refúgio. Nele nós encontramos abrigo, e nele nós encontramos a segurança necessária para seguirmos em frente. O versículo 10, que fala, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado, ou sou exaltado entre os gentios, entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Por muitas vezes eu interpretei esse versículo errado. Eu dei uma conotação errada para esse versículo. Essa palavra, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, não tem uma conotação de consolo. Sabe, tudo aconteceu, a desgraça aconteceu, e aí vem um consolo falando, olha, aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Não, é uma palavra de exortação. Por que uma exortação? Em meio às tribulações da vida, o nosso coração fica atribulado, a nossa mente fica confusa. Nós começamos a dar ouvido para todo mundo, nós começamos a buscar soluções em todos os lugares. É por isso que nós vemos a bagunça que está hoje. Porque tem pessoas tentando buscar soluções em todos os lugares. No domingo ela está na igreja evangélica. Na segunda-feira ela está na corrente dos 318. Na terça-feira ela está na mesa branca. Na quarta-feira ela está ali com os espíritas. Na quinta-feira ela está com as religiões de descendência afro. Na sexta-feira ela está tomando passe no terreiro. Porque é o desespero da humanidade. Se na televisão aparece uma proposta nova, ela é levada. Por quê? Muitas vozes, muita confusão. E aí imagina, todo mundo aqui, nós estamos hoje aqui numa 50, 60 pessoas, todo mundo falando ao mesmo tempo, todo mundo falando assuntos diferentes, todo mundo gritando de formas diferentes. Vira um inferno. E aí Deus, Ele aparece e meio ele fala, calem-se. Aquietem-se, acalmem o coração. É Deus exortando, Deus dando uma palavra, assim como você faz na sua casa, quando a bagunça está grande. Você fala, silêncio! Às vezes o pessoal atende, outras vezes não, né? Mas a ideia é que, naquele momento, você está exortando para trazer todo mundo para o mesmo ponto. Trazer todo mundo para um ambiente onde vamos parar, vamos pensar, porque se todo mundo querer fazer as coisas ao mesmo tempo, não vai dar certo. É preciso ter ordem, é preciso ter processos. E Deus, Ele ali diz, olha, aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Em meio à tribulação, em meio às lutas, em meio aos rumores dos inimigos que estão lá fora, em meio ao coração doente, em meio à mente afetada, nós precisamos
Para. Entende. Reconheça. Deus continua sendo Deus. Deus está no controle. Às vezes é a conta para pagar, é o filho para corrigir, é o problema no casamento, é o problema no trabalho, são as lutas na igreja, são os problemas no carro, é o problema no trabalho, é o desemprego. Gente, aquietai-vos, saibam que Deus é Deus. E Deus fala isso dessa forma, porque imagine naquele momento em que Israel estava cercado pelos inimigos, e ali começa o burburinho entre o pessoal, como nós vamos fazer? Pega a lança, pega a espada, vamos atacar? Não, mas nós não temos o exército composto aqui, nós não temos quem vai liderar, e ali o desespero. E aí Deus, ele simplesmente fala para o pessoal se aquietar, exorta, fiquem quietos, porque eu estou fazendo. E o nosso Deus, meus amados irmãos, Ele é aquele que trabalha por nós enquanto nós dormimos. Enquanto nós descansamos, enquanto nós dormimos, Deus está trabalhando por nós. Deus está fazendo coisas extraordinárias. Existem problemas que nós temos no momento em que nós colocamos a cabeça no travesseiro, que quando nós acordamos já estão resolvidos. E nós não fizemos nada. Simplesmente descansamos. É por isso que, diante das patologias do mundo moderno hoje, alguns especialistas dizem, precisa um pouco mais de calma, precisa um pouco mais de silêncio, precisa um pouco mais de centralidade. E aí vem as terapias, olha, calma, se desliga do mundo lá fora, vamos tentar isso, vamos por esse caminho. E Deus, Ele já ensina isso há muito tempo. Precisamos nos acalmar, porque senão nós vamos querendo fazer do nosso jeito, nós vamos querendo fazer da nossa forma, e aí nós não pedimos ajuda para ninguém, aí nós nos cansamos, aí nós exaurimos toda a nossa força. E nisso, Deus, Ele simplesmente está dizendo, aquietem-se, saibam que eu sou Deus. Em tudo, eu estou no controle. E aí a pergunta é, mas diante das polarizações políticas hoje, frente às nossas eleições, Deus está no controle disso? Sim, Deus está no controle disso. Deus está no controle. Deus está no controle do hospital, onde tem crianças lá com câncer, que estão morrendo, pais chorando, sofrendo. Sim, Deus está no controle. Deus está no controle do mundo hoje e do que nós temos visto. Sim, Deus está no controle. E Ele diz que nada foge do controle dEle pela expressão, eu sou exaltado entre as nações. Porque se não tivesse no controle, Ele não seria exaltado. E Ele próprio diz, eu sou exaltado entre as nações. Eu sou exaltado sobre a terra, porque nada foge, nada sai do meu controle. Deus está no controle da sua vida. Deus é o teu refúgio. Deus é o teu auxílio. Deus é a sua fortaleza. Em meio às turbulências da vida, entenda isso, que há um Deus, onde a presença dEle é tão real, que essa presença traz paz. No decorrer dos salmos que nós lemos, fala sobre essa realidade, que é um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas. Deus está no meio dela. Olhando para a realidade da Jerusalém terrena, nós não conseguimos observar ali um rio que passa no meio da cidade. Mas alguns estudiosos fazem uma alusão ao Éden, à criação, ao jardim do Éden, aonde a palavra nos mostra lá que haviam rios, e havia um rio que passava no meio da cidade. E esse rio trazia vida, certamente, ali para aquele ambiente. Em outras palavras, o que fica é, Deus está presente entre nós. Deus está presente entre os seus. Deus é esse rio que está presente e que é refúgio, é fortaleza, e Ele é um socorro bem presente na hora da angústia. Se nós ligamos no 190, nós vamos ter que esperar até que uma viatura pare aí na frente. Se nós ligarmos no 193 do bombeiro, há um protocolo de prontidão que, quando cai a ligação lá, eles têm 45 segundos para embarcar na viatura e sair para atender
a ocorrência. Mas até chegarem aqui, nós vamos ter que aguardar. Se nós pedimos ajuda para um vizinho ligando, me ajuda, nós vamos ter que aguardar. Mas Deus, Ele é o socorro bem presente. Ele está conosco. É 24 horas. Ele está conosco em todos os momentos, em toda situação. Ele é aquele que nós podemos recorrer. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa proteção. Ele é aquele que nos guarda quando passamos pelo vale da sombra da morte. Ele é aquele que nos acolhe quando nós damos brados de vitória. Ele é aquele que está conosco quando os inimigos estão lá fora falando: vou te pegar, vou te matar. Ele é aquele que nos dá a paz para que coloquemos a cabeça no travesseiro, descansemos, e quando nós acordamos, muitos dos problemas estão resolvidos. Isso é real, meus amados irmãos. Se dependesse só de nós, nós viveríamos em eterno problema. Mas Deus, Ele nos dá o sono, e Deus, Ele resolve os problemas por nós. Eu acredito que talvez você já foi dormir com um problema, e quando você acordou, você ficou sabendo que aquele problema havia sido resolvido. Quantos de nós, às vezes, não deita a cabeça no travesseiro, com a cabeça enxaqueca, doendo, com o corpo doendo, e quando nós acordamos no outro dia, nós estamos bem, revigorados, novos, para a honra e glória do Senhor. Quem fez isso? Deus. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. E nisso, nós precisamos descansar. E eu termino com o versículo 11 que diz: o Senhor dos exércitos, Ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Descanse nessa promessa. Esse cântico evidencia a realidade de algo que o povo havia vivido. Em meio à perseguição e à opressão, eles confiaram em Deus, e Deus foi o refúgio e a fortaleza deles. E agora eles cantam dizendo: assim como foi conosco, será com a posteridade, será com aqueles que temem e amam ao Senhor. E nós podemos dizer hoje, é com a igreja de Jesus, é com a família de Jesus, é com o povo de Jesus, é com aqueles que entendem e reconhecem que Deus está no nosso meio, que Deus é essa presença que nos acompanha, assim como um rio que alimenta a cidade, Deus está conosco a todo tempo, provendo, nos resguardando e nos abençoando para que possamos seguir em frente. Deus é o nosso refúgio. Deus é o Senhor dos exércitos da nossa vida. Ele é o Emanuel que está conosco. Ele é o Deus de Jacó, que vem desde lá, cuidando e protegendo. E a promessa dele não diminuiu, não perdeu a força, não perdeu o poder e continua sendo a mesma nos nossos dias. Independente das lutas que você vive, descanse no Senhor entendendo que Ele é o teu refúgio, que Ele é o teu auxílio, que Ele é a tua proteção e Ele está disponível a você nos dias da tua angústia e da tua tribulação. Que Deus abençoe você. Que Deus guarde, que Deus proteja e que Deus acalme o nosso coração por meio do brado que Ele dá. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquieta teu coração. Neutraliza um pouco das vozes que têm trazido confusão para você. Acalma. Acalma. Respira, respira, respira. Toma um copo d'água, olha para o lado e veja as portas que Deus tem aberto para que você possa ter o escape desse problema. Não olhe só para o problema, olhe para o Deus que é maior do que esses problemas e é refúgio e fortaleza. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esta manhã, obrigado por destacar a nós desse poder que o Senhor tem, dessa verdade que acompanha. Obrigado por ser refúgio e fortaleza, obrigado por nos fazer lembrar disso. Às vezes nós estamos tentando criar os nossos refúgios, as nossas fortalezas, mas somente o Senhor é aquele que de fato pode nos guardar e nos proteger. Obrigado pela vida da igreja, obrigado pela vida dos irmãos,
Ó Deus de amor e bondade, nós oramos pelo coração aflito, que possa se acalmar nessa manhã e entender que o Senhor está no controle. O Senhor está no controle. No nome de Jesus, eu oro, agradeço e louvo ao Senhor por tudo. Amém.